Muito boa tarde, galera. Canal Conhecimento da Libertação tá no ar. Mais um vídeo aqui pra vocês. Vamos destrinchando a Bíblia aqui devagar, né? Um vídeo de cada vez. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui mais um vídeo mostrando que o Antigo Testamento testificava a vinda do Messias, né? Livro de Ezequiel. Capítulo 2 aqui, né? Eu tava lendo aqui, galera, esse capítulo 1 do livro de Ezequiel, e fala aqui no título do capítulo 1, fala assim: a primeira visão dos querubins. Esse capítulo 1, ele tem uma semelhança muito grande com um capítulo do livro de Apocalipse, né? Que fala dos animais e coisa e tal, né? Aqui fala: a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e na mão direita tinha os quatro, tinha um rosto de leão, esquerda, né, quatro tinha um rosto do boi, da águia, entendeu? Então esse capítulo 1 aqui tem uma semelhança com o capítulo de Apocalipse, né? Tem uma coisa que eu encontrei aqui nesse livro de Ezequiel, nesse que eu vou ler aqui hoje para vocês, que também tem coisas no livro de Apocalipse, né? Então vamos lá. Ezequiel, capítulo 2, né? Aqui fala: a vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro. Já vou adiantar para vocês que esse livro eram as escrituras, né? Que vulgo Torá, né? Vamos lá. E disse-me: filho do homem. Só lembrando para vocês, filho do homem é o Messias, né? Ele se intitula todo ali no Novo Testamento como o quê? Filho do homem, certo? Então quando o trem é tão interessante, né, que em todo o Novo Testamento, onde ele se intitula lá filho do homem, parece que os caras não pegou, né? Que no Antigo Testamento tinha escrito sobre isso, né? E ele se intitulava Filho do Homem, né? Até os próprios apóstolos que estavam junto com ele, quando ele se intitulava como Filho do Homem, eles parece que não caiu a ficha que o Antigo Testamento falava da vinda do Messias, né? Por quê? Porque os apóstolos sim não entendiam o que ele falava. Então, olha lá: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Aqui você já tem uma confirmação que está falando do Messias, né? Aí tá: as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblantes duros e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, ou seja, quer escute ou não escute, né? Porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Mais uma vez, lá no livro de Êxodo, quando Moisés fala da vinda do Messias, ele se refere lá nessa leitura de Êxodo, né, que Deus ia levantar um profeta no meio do povo, né? Lá ele se referia ao Messias. Aqui, mais uma vez, né? E aí no versículo 6 fala assim: ó, e tu, ó filho do homem, ou seja, e tu, Messias, não os temas, ou seja, o povo de Israel, nem temas as tuas palavras, ou seja, palavras que iriam vir contra o Messias, né? Ainda que sejam sarças e espinhos para contigo,
E tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os rostos deles, porque são casa rebelde. Só vou fazer pegar o gancho aqui. Quando Deus fala assim, ó, que e tu habitarás com os escorpiões, né? E tu habites com os escorpiões. Ele estava se referindo a quem? Ao pessoal da religião em si, né? Porque ali ele estava no meio, né? Assim. Só que vamos lembrar, pessoal, que lá no livro de Apocalipse, né? Que eu até separei aqui, livro de Apocalipse 9, né? Versículo. No livro de Apocalipse 9 fala que a quinta trombeta, né? Fala que. Eu vou ver se eu. Aqui. No versículo 2 fala assim: e abriu o poço do abismo, e subiu a fumaça do poço como uma fumaça de grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Rapaz, e aí, galera? E aí, como que faz, né? Então vamos lá, rapaziada. Então se o Messias ia habitar aqui, ó, tá falando, ó. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as tuas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habite com escorpiões. A palavra escorpião é uma figura de linguagem a quem o Messias veio bater de frente: o sistema religioso, os fariseus, saduceus, escribas, a galerinha que dominava a galera, entendeu? Então aqui no livro de Ezequiel ele se refere a esse povo como escorpiões. Aí, meu povo, vem lá no livro de Apocalipse, certo? Lá em Ezequiel já está testificando a vinda do Messias, certo? Ficou bem claro para vocês, né? Aí aqui na nossa querida Apocalipse 9 fala assim: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra, irmão. Meu querido irmão, quem que são os escorpiões da terra nessa parada aqui, irmão? É os líderes religiosos, irmão. Então esses queridos e amados gafanhotos aqui, que é uma figura de linguagem, né, que vai surgir da fumaça do abismo, né, são o que? Foi dado a eles poder que tem os escorpiões na terra. Cara, é só juntar um mais um, né? Se lá os escribas e os fariseus e saduceus, essas paradas todas ali, ó, é a galera que ficava, né, na cúpula, né, os príncipes daquele tempo, né? Se em Ezequiel se refere a eles como os escorpiões, e o que vocês acham aqui no livro de Apocalipse aqui, esses gafanhotos cara? Que tem o mesmo poder que os escorpiões, né? São líderes religiosos. Aí no versículo 4 assim: e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então vamos lá, galera. O que esses gafanhotos vai fazer mal aos homens que não têm na testa o sinal de Deus? Por quê? Como lá, naquela época, os escorpiões, que eram os fariseus, saduceus, escribas, eles enganavam o povo, esses gafanhotos, que têm o mesmo poder que tem os escorpiões na terra, esses gafanhotos vão enganar os que não têm
a marca de Deus, né? Tá aqui, ó. Aí no versículo 5 fala assim, ó, e foi permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Galera, aqui não tá falando de veneno, galera, né? Nós estamos aqui discutindo e falando sobre a figura de linguagem, né? Semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Isso aqui chama-se, como se diz assim, tormento espiritual, né? Porque na época lá, os fariseus, só dos seus escribas, a pessoal pressionava psicologicamente a os israelitas, né? E tinha autoridade sobre eles. E é o que vai acontecer hoje em dia, né? No nosso tempo, onde os líderes religiosos atormentam as pessoas, certo? Como os fariseus faziam naquela época, né? Aí fala assim, naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, a morte fugirá deles. É isso aí, galera. Esse não foi o assunto principal do nosso vídeo, mas é só um gancho, né, que eu tô pegando aqui para vocês sobre as figuras de linguagem, né, que tem aqui no livro de Ezequiel e jogando lá no livro de Apocalipse, que tem também, entendeu? Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Tudo que aconteceu na vinda do Messias com o Messias, essas mesmas coisas se repetem após Messias ter sido morto e ressuscitado, certo? Vai acontecer de novo. Então vamos lá, foco no que nós estávamos falando, né? Aí vem lá no versículo 7 de Ezequiel, né, capítulo 2, fala assim, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Aí fala assim, ó, então vi e eis que uma mão se estendia para mim, não, vamos lá, no 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não seja rebelde como a casa rebelde, né? Abra a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escritas lamentações e suspiros e ais. Depois me diz, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. O que é essa profecia aqui? É o que? É basicamente o Messias ia pegar as escrituras, né? A vulgo, Torá, né? Ia o que? Estudar ela, para depois ele ia para a casa de Israel para falar realmente a verdade. O que as escrituras, né, do Antigo Testamento fala, né? Que, como eu já falei para vocês, era mal interpretada pela patotinha dos fariseus, né? Galera, eu não sei o que acontece com a humanidade, né? Vou fechar aqui para vocês. Fechou, né? Como eu falei para vocês, o livro de Ezequiel também testifica a vinda do Messias. Agora vamos lá. Eu não sei o que acontece com o ser humano, sério mesmo. Porque não, você olha assim e já fala, rapaz, não tem condição. Não tem condição, né? Como que o ser humano tem a capacidade de distorcer as coisas para o interesse próprio? Por que que o pessoal dos fariseus, saduceus, né, que controlavam naquela época, interpretava desse jeito? Coração voltado para os interesses próprios, que era o que? O poder. Aquela classe de pessoas tinham regalias, né, tinha autoridade sobre o povo,
baseada nas escrituras, segundo eles, né? E acabava que induzia todo o povo, né, a fazer coisa errada, tipo apedrejar as pessoas, né, achando que as escrituras realmente falavam sobre isso, né? E trazendo para os dias de hoje, você vê muitos pastores, né? Muitos não, basicamente todos. É raridade você ver interpretações bíblicas, né, dentro da igreja, batendo de frente assim, né, com o sistema, né? Então, o Messias veio brigar contra o sistema religioso, contra a falsa, a deturpada interpretação da Bíblia, e no fim dos tempos vai acontecer a mesma coisa, certo? Livro de Apocalipse, né, vocês acabaram de ver aqui, não é, como se diz, coisas extraordinárias que vão acontecer no fim dos tempos. Não vai acontecer isso, né? Essas coisas vão acontecer encoberta. Muitas crises políticas, né, guerra, essas coisas assim, vão encobertar essas questões, né? Como está escrito lá, né, sobre os escorpiões, né, que os gafanhotos terão o poder que os escorpiões tinham na terra, né? E os escorpiões eram o que? Eram os fariseus, os saduceus. É como eu falei, a Bíblia é a besta que sobe da terra, né? Por quê, galera? Porque isso aqui, mal interpretada, domina qualquer mente, né? Ainda no poder de religião e de pessoas com interesses próprios, como aconteceu na época do Messias, né? Que usavam a Torá para interesses próprios e dominância do povo, né? Acontece de novo. Hoje, dentro de todas, sem exceção, todas as religiões, todos os templos, né, lá no Antigo Testamento, que se chamava o nome do Pai, foram corrompidos. Hoje é a mesma coisa. Os templos, que eram templos, né, que a gente chama de igreja, que é para chamar, invocar o nome do Pai, cara, estão corrompidos. Corrompidos com dinheiro, corrompido com status de o que é obreiro, pastor, bispo, diácono, caralho a quatro, certo? Tão corrompido. As pessoas estão muito interessadas em poder, dinheiro, essas coisas assim, dominar quem tem mais membro, quem não tem, e quantos dizimistas. Isso é a corrupção. Isso é a apostasia no fim dos tempos, entendeu? São pessoas que estão interessadas nos seus interesses próprios, nas suas vaidades, e estão esquecendo da palavra do Pai, né? Esse foi o vídeo de hoje, né? Até o próximo.